Tiaia, clássico Atlético e Cruzeiro amanhã na Arena MRV. Arbitragem do David Oliveira Lacerda, árbitro capixaba, que já apitou, muitos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A no ano passado, como sempre questionado. Mas acerta a federação, Edu, em escolher um árbitro de fora, em acatar esse pedido, para arbitragem de fora do estado? Pedro, para mim, sendo muito sincero, para mim não muda nada. Só muda o estado do árbitro e que a crítica vai acontecer para um cara que não é de Minas Gerais. Você não tenha dúvida, ele vai ser criticado por um dos dois lados, principalmente se tiver um derrotado no clássico. Vai ter gente reclamando da arbitragem. A arbitragem no Brasil não é estado, não é cidade. Ela é ruim. A arbitragem brasileira passa por um problema e esse problema não é aonde o cara nasceu. É um problema estrutural ali da nossa arbitragem que precisa ser mudado. Para mim não muda nada, mas eu acho que sim, pelo menos o cara vai apitar, vai pegar um avião e vai embora. Se fosse um mineiro, ele ia ficar aqui ouvindo. Agora eu queria falar com vocês dois, Ale e Edu, a respeito de postura, de comportamento. O que vocês esperam? A bola vai ficar mais com quem? Não tem isso? É mais imprevisível? Ale Oliveira, comportamento dos times, parte tática e especificamente, uma projeção da sua ideia para este clássico de amanhã. Você sabe que a gente tende a falar que o clássico nivela as coisas, iguala as coisas. Clássico é clássico e vice-versa. Tipo isso. Mas na Copa do Brasil não foi assim, Na Copa do Brasil, talvez excetuando o primeiro tempo do primeiro jogo das quartas de final, o Cruzeiro nadou de braçada. Tinha um melhor time, tinha um melhor conjunto, estava mais definido. Depois, pro segundo jogo, ainda teve a troca no comando técnico do Atlético. Não, mas o clássico... Não aconteceu nada disso. Foi 4-0 no agregado e meio que não teve disputa, E o Cruzeiro tá bem próximo desse nível. Se você pegar o time do Cruzeiro, que jogou essas duas partidas de quartas de final da Copa do Brasil, e você comparar com a escalação que deve ir a campo amanhã, a única mudança que pode acontecer mesmo, que vai acontecer, é do Jonathan Jesus no Vidalba. Então, assim, não é questão nem de retrospecto. Esses caras que vão jogar amanhã pelo Cruzeiro, eles jogaram essas duas partidas de Copa do Brasil e prevaleceram, Então, a mesma formação, mesmos caras, tirando o Jonathan Jesus, que não foi titular. Então, assim, acho que tem uma vantagem do Cruzeiro, que também não faz muita questão de ficar com a bola, Não é uma prioridade do Cruzeiro, mas eu acho que o Atlético fica um pouco mais com a bola e o Cruzeiro mais confortável, mais organizado. O que eu duro, Pedrão, que a gente não tem ideia da escalação do Atlético. A gente falou aqui, mas fácil acertar na loto do que ter a escalação do Atlético. Mas não é de agora, não, que estão chegando os caras. É de sempre, A gente nunca sabe o que vai acontecer. E um jogador que você troca aqui ou ali já muda bastante, ele vai com o Natanael na zaga? Não, ele vai jogar com um meio-campo mais povoado? Ele vai com um ataque mais veloz ou um ataque mais técnico? Então não dá muito para saber o que esperar do Atlético, mas essa vantagem do Cruzeiro, ela existe. Se vai se fazer valer na hora do jogo, a gente vai descobrir só amanhã, mas que existe uma vantagem do Cruzeiro, existe. Quero ouvir sua projeção também, Edu Panzi. Depois desses jogos da Copa do Brasil, teve um outro clássico que foi mais equilibrado. Brasileiro, o jogo do retorno do Campeonato Brasileiro, em determinado momento o Atlético até foi melhor, o Caio Jorge foi expulso. Foi 1-1 o jogo. Foi 1-1, foi um empate na Arena MRV. Eu tô com a lei, é difícil da gente ler o Atlético, fazer a leitura do Atlético pro jogo de amanhã é muito difícil, para não dizer impossível, porque a gente não sabe quais serão as escolhas em termos de peças do Sampaoli, mas já dá para imaginar pelo menos em termos de postura. O Sampaoli tem algumas convicções, a saída com 3 jogadores, o que a gente viu do lado esquerdo com Lodi e Dudu é bom. Já é um bom início de Lodi e Dudu do lado esquerdo. Fica a dúvida se o Lodi vai fazer parte dessa saída com 3 zagueiros ou se ele pode trazer um Preciado para fazer. Eu não me lembrava disso, mas ouvindo um comentário do meu amigo Felipe Simonetti, ele falou do Preciado lá no Del Valle fazendo uma saída de 3 como esse homem da direita. Eu não me recordava, então ele tem esse conhecimento, essa capacidade, mas pode acontecer do Preciado ser o ala aberto e um ponta jogar por dentro, ou um meia jogar por dentro do lado direito. Eu tô imaginando o Atlético tentando ficar mais com a bola. pelo fato de jogar na Arena MRV, ser o mandante, mas, cara, não tem como não dizer que o Cruzeiro é o favorito.
Cruzeiro é favorito porque tem um time mais pronto, tá mais preparado. Atualmente os atletas, o Cruzeiro tem jogadores mais decisivos em termos de momento. Então há um favoritismo pro Cruzeiro, mas eu imagino um Atlético tentando ficar mais com a bola e quem sabe até encontrando um pouco mais de espaço do que nos jogos do Campeonato Mineiro, porque um Cruzeiro é um time que deixa jogar mais, mas o Galo vai ter muita dificuldade para defender em contrapartida. 12:30 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia neste sábado, o intervalo. E a gente fecha aqui esta primeira análise, esses primeiros detalhes a respeito do Atlético e Cruzeiro de amanhã na Arena. Muito bem, pedindo para eu mandar um abraço aqui pra galera de Ribeirão das Neves. É o Lucas Flávio. Sabe onde fica Ribeirão das Neves, Ale? Já foi em Neves? Sim, fica do ladinho de... Quando você pega a estrada pra Cipotânia... Que isso, velho, Ribeirão das Neves é aqui, isso. Pertinho. Santa Mônica ali. Sim, você não deixou falar. Se você pega a estrada pra Cipotânia, você tá no lugar errado. Ah, entendi. Você faz o retorno, volta e vai pro lado oposto. Era isso que eu ia... Obrigado. Um abraço para o Roger Luciano, para o Paulo Cansado tá aqui, ó. Hulk vai fazer gol amanhã e pôr fogo no clássico. Que isso. Ainda bem que não apareceu o Jalim, né? Isso é um perigo. Mas apesar esse nome parecer, acho que não tem nada de... Não. O LO, ele salva, né? É brincadeira. O LO, ele indica que realmente é o nome do rapaz. Tem que fazer tem que dar uma peneirada nessas. Amanhã vocês dois comentaristas estarão na transmissão? Eu acho que por não enquanto, só. Sim, né? Não, tem mais. Eu vi, pelo que eu vi, tem... Mais uns 3 aí, né? Tem pelo menos. Somos uma rádio plural, ué. Os ex-jogadores, não é uma crítica, só uma resposta que eu tô... Os ex-jogadores vão participar. E o velho sempre dá um pitaco aí de 1.800. Os jogadores é eu e quem? Não, tá na Bahia, pai. Simões tá de férias. Mas ele vai mandar. Vai mandar só uma pílulazinha de 1.800. Quando ele trouxe a bola... Não vai ter história do clássico? Vai ter. Isso aí não vou te falar. Já falou que os dois nunca se enfrentaram lá onde ele tá na Bahia. O Rony Jean perguntou no YouTube aqui: essa Cipotânia existe mesmo? Existe, coladinha ali em Barbacena. Não, é porque o Ale fala de todo lugar perto de Cipotânia. É por causa do Palhaço Carequinha, nosso ex-companheiro aqui, que ficou bastante... Isso, velho. Não, Ainda tá é engraçado que quando o Ale tá de férias, o Thiago fala que foi demitido. Né? Aí quando o Thiago tá de férias, o outro... Eles se amam, né? É um amor, né? Eu acho que eles já não vivem um sem o outro. E é aquele amor enrustido, né? Adilson. Volto com você, vai lá. Jampruca MG, vamos voltar pro rádio. Agora eu quero falar pra você da Furlon Transporte. Você que é proprietário de caminhão, truck ou cavalo mecânico, a Furlon Transporte tá com vagas para agregamento e quer você como parceiro. Amplie as suas rotas, garanta alta produtividade, suporte 24 horas e o principal, reconhecimento pelo seu trabalho. Venha fazer parte de uma equipe que entrega cargas para todo o Brasil. Entre em contato com Felipe Lemos ou Félix no telefone 319-9887-7795. 319-9887-7795. Furlon Transporte, sua parceira de sucesso na estrada. Meio-dia e 34. Ô, Emerson Pansieri, que mais você fala pra gente do Cruzeiro pra amanhã, Pansi? O Cruzeiro, além dessa questão que nós já trouxemos, né, de time titular, time reserva, Gerson, Cássio, o Cruzeiro tem uma boa notícia, que é o Vidalba. O Vidalba, ele vem evoluindo, né? Nas atividades. Começou o ano machucado, teve aquele problema no primeiro jogo contra o Corinthians, né? Na semifinal da Copa do Brasil aqui no Mineirão. Não fez o jogo da volta em São Paulo, já foi o Jonathan Jesus, e desde então vinha fazendo tratamento. Na verdade, começou até com uma imobilização ali no tornozelo, e agora fazendo as atividades, né? Tá totalmente liberado. Já fez 2 treinos com a equipe até agora, mas para esse duelo, Pedro Abílio contra o Atlético amanhã, acredito que ainda não. Acredito que o
que o Vidalba ainda não jogue. Ele, né, deve ficar aí pro Campeonato Brasileiro, deve ficar aí pra sequência também do Campeonato Mineiro, mas para esse confronto contra o Atlético não fica como opção no banco de reservas não. E aí, pelo menos o banco em relação à zaga deve ter então o João Marcelo e o Bruno Alves, garoto que vem pedindo passagem, e o técnico Tite. Na entrevista após o duelo contra o Democrata, até explicou, falou que queria ter dado oportunidade para o Bruno Alves, não conseguiu até agora, queria ter colocado ele em ação, não conseguiu, mas que já falou para ele que é um bom jogador. É um jogador que tem muito a evoluir, que pode ser uma peça importante para o Cruzeiro, e então deve o menino sentar no banco amanhã, ser opção nessa parte de defesa do Cruzeiro, já que o time ainda não tem o Vidalba. É uma questão até de peças de banco, né? Que também banco decide jogo. Então, pelo menos nessa parte defensiva, o Cruzeiro tem Fabrício Bruno e Jonathan Jesus como titulares. Acho que não tem mudança nenhuma em relação a isso. É o que os meninos falaram. Mas o Bruno fica como opção, até como o João Marcelo também no banco. Tô gostando de ver, viu, Edu? Tite citando bastante os garotos da base e a tendência, né, pelo menos pelo que ele tem dito, de utilização mais vezes. E tem utilizado. No campeonato estadual, a gente viu no final de semana alguns garotos em campo, o Rian que fez um bom jogo, o Japa que fez um bom jogo, de novo. Tenho certeza que o Bruno vai ter oportunidade ainda no campeonato estadual, ainda tem mais jogos aí de restante de primeira fase, mas diferente do Atlético, o Cruzeiro, para mim, apenas uma dúvida. E essa dúvida é por conta médica, é o Cássio, se joga ou não. O restante, lendo a entrevista coletiva do Tite depois do jogo contra o Democrata, ele falando, olha, eu não poderia escalar os principais jogadores, tendo 24 horas a menos que o meu adversário do final de semana, e sendo que eu tenho um jogo já no domingo, que é o clássico, é o maior jogo do estado. Então, para mim, é o William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Não foge disso, para mim a dúvida é no gol, é o Cássio, o restante é manutenção, inclusive do Wanderson, que foi bem no primeiro jogo, e do Christian na direita, porque pelo que o Tite falou, de segurar alguns atletas por conta do tempo entre um jogo e outro, ele segurou o Christian, iniciou com o Gerson, agora Gerson banco, Christian começa e o Gerson termina o jogo. Não foge disso não, né, Pance? Não, acho que é isso mesmo. Pelo menos o que ele fez contra o Uberlândia era esse caminho, e algo que eu até citei de recorte da coletiva do Tite, ele falou assim, gente, era muito fácil eu colocar o time do Uberlândia aqui contra o Democrata, seria mais fácil pra mim, seria mais fácil pros meus companheiros de comissão técnica, eu ficaria tranquilão aqui. Não precisaria quebrar a cabeça. Não precisaria quebrar a cabeça, não precisaria fazer um teste do Christian. A gente nunca viu o Christian, vou falar nunca é muito, mas com muito menos frequência o Christian numa linha ali de volante no Cruzeiro, e ele colocou isso no segundo tempo, até para dar uma avaliada, para dar uma pensada, acho que já até pensando nesse encaixe do Gerson no time, como que ele vai fazer. Então, mas o time que todo mundo conhece de cor e salteado, o torcedor do Cruzeiro conhece, a nação celeste conhece, nós conhecemos, é esse que tanto Alê e Panzi destacaram. Só um detalhe, eu falei do Wanderson, e na transmissão de Cruzeiro e Democrata eu chamei atenção para isso. Eu acho o Arroio um ótimo jogador. Tem um futuro enorme pela frente, vai pra cima, é ensaboado, mas precisa ser mais objetivo. É jovem, ele tem um baita treinador comandando ele agora, como tinha o Leonardo Jardim, tem potencial enorme para ser o titular do Cruzeiro na vaga do Wanderson, como terminou no ano passado. Poder de decisão, boa bola parada, mas precisa ser mais objetivo. Às vezes dá um drible a mais, às vezes demora um pouquinho a mais a tocar para tentar fazer uma jogada mais penteada. Então, pentear menos a bola, mais objetividade, é jovem, tem a evoluir. Repito, baita jogador, mas precisa de algumas correções. 12:39, Cláudio Rezende, esperar amanhã, né? Às 5 da tarde, quando vai sair a escalação do Sampaoli. É verdade, o Galo pode ter estreias no clássico, né? O Renan Lodge, que pra mim joga, o Renan Lodge começa, aí tem a possibilidade do Preciado, tem o Maicon, tem o Vitor, né, o meio-campista, que já estreou contra o América, mas eu falo estreias em clássicos, né, contra o Cruzeiro. Tem o Minda, que não estreou ainda, né, tá ficando no banco. Segundo o Sampaoli, ele chegou bem abaixo fisicamente.
Vamos ver o que pensa aí o Sampaoli para esse clássico, mas podemos ter algumas caras novas no Atlético, se não para começar jogando, para ter opções no decorrer da partida. O Galo realmente há essa dificuldade na montagem do elenco, por exemplo, do time. Por quê? Eu citei aqui no meio de semana que o Natanael tinha feito 3 jogos seguidos. E aí, contra o América, que fez o Sampaoli, não escalou o Natanael. Tem um jogador aí que vem bem e que seria um titular que tem 3 jogos seguidos, que é o Igor Gomes. O Igor Gomes jogou contra o Tombense, jogou contra o América e tinha jogado o jogo anterior também. Então vamos ver, né? O que faz aí o Sampaoli para essa partida, tendo em vista que tem alguns atletas aí que ele está utilizando um pouco mais. E ele vai dosar essa situação. Vamos ver. A escalação do Sampaoli é o grande mistério para amanhã, e a massa atleticana espera que o Galo possa voltar a vencer o Cruzeiro na Arena. Só foi uma vez, né, que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2024. Só um detalhezinho, o Cláudio trouxe a informação do Rony. Sim. De uma possível saída pro Corinthians. Se o Rony não for relacionado, é porque o negócio tá bem avançado. É verdade. E eu acho que tem uma chance disso acontecer. Agora, se ele é relacionado, então é porque ainda está em conversa, porque se um cara tá praticamente negociado, num jogo desse, ele tem que estar 100% focado. Se não tiver 100% focado, não vale a pena relacionar. Então vamos ficar atento a isso também. Fala aí, Emerson Pansieri. É porque a gente não pode esquecer duas coisas. Hoje é aniversário do KJ, tá? Caio Jorge. Opa! Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, fazendo aniversário. Ele que foi alvo de muito assunto no início da temporada. Contrato renovado com o Cruzeiro até 2030, o Caio Jorge. E uma outra informação é que amanhã tem Copa São Paulo, né? E nessa Copa São Paulo, o Cruzeiro tá olhando também esses jovens atletas, jovens jogadores que já foram utilizados, por exemplo, no time principal, né? Com o Tite, o ano passado com o Jardim. Então ali o Murilo Hickman, Batistella, Ryan Leles, Juan Gabriel, que é um meia aí que tá chamando a atenção. Então, lógico, né? Tem o foco todo no Atlético, óbvio, né? O jogo das 18h30, mas só que antes tem às 11 horas da manhã, jogo que vamos transmitir aqui na Itatiaia. Nosso Hugo Sérgio partindo para São Paulo, junto com o Rubem Júnior, nosso timaço da Itatiaia para essa partida. E ali é uma boa oportunidade também de ver atletas que podem no futuro não muito distante, atletas que podem vestir a camisa do Cruzeiro com mais frequência. Falamos mais cedo aí do Bruno Alves, mas tem uma garotada aí que tem um potencial enorme. O Pape, Eduardo Pape, tem 16 anos apenas, é a grande baixa nesse Cruzeiro, tomou o cartão amarelo, vai desfalcar o time e vinha fazendo uma grande copinha.